Vamos gravar um vídeo sobre a vascularização do sistema digestório. Nessa imagem, visualizamos uma estrutura chamada de omento menor, que é a reflexão de peritônio, que é formada por peritônio. Esse omento menor é formado por dois ligamentos. Um ligamento chamado de hépato gástrico, que liga ao fígado a curvatura menor do estômago, e outro ligamento chamado de hépato duodenal, que liga o fígado ao duodeno. Esses dois ligamentos, o hépato gástrico e o hépato duodenal, formam o omento menor. Qual a importância disso? Para a gente visualizar uma estrutura que está atrás desse aumento menor, a gente precisa dissecar esse aumento menor. Que estrutura a gente visualiza atrás do aumento menor? O tronco celíaco. Visualizando agora o tronco celíaco, que é essa estrutura vascular aqui, ó, o tronco celíaco, deixa eu pintar aqui de amarelo. Essa estrutura vascular aqui, o tronco celíaco, da onde está saindo o tronco celíaco? O tronco celíaco é ramo da aorta abdominal, é ramo direto da aorta abdominal. Esse tronco celíaco vai se ramificar em três artérias importantes. Essa artéria aqui, primeiro a gente vai iniciar falando da vascularização do estômago. Mas para a gente iniciar a falar da vascularização do estômago, a gente precisa aprender aqui os ramos do tronco celíaco. Então, do tronco celíaco, tem essa artéria aqui, ó, essa artéria que eu estou pintando de verde, que é chamada de artéria gástrica esquerda. Gástrica esquerda. Outra artéria importante, que é ramo do tronco celíaco, é essa aqui, ó, que vai para o baço. Então, o nome dela é artéria esplênica. Essa artéria aqui, ó, essa artéria aqui que está em azul, é chamada de artéria esplênica. E o último ramo do tronco celíaco é esse aqui, ó, que eu vou pintar de roxo, que é a artéria hepática comum. Hepática comum. Então, aqui, ó, do tronco celíaco, que é ramo da aorta abdominal, saem três estruturas vasculares: a artéria gástrica esquerda, a artéria esplênica e a artéria hepática comum. Ainda aqui falando do tronco celíaco, a gente visualizou essa artéria aqui, que eu vou pintar de roxo novamente, que é a artéria hepática comum. A artéria hepática comum, ela vai se ramificar. Ela vai dar um raminho aqui que é chamada de artéria gastroduodenal, que é essa aqui, ó, pintada de azul. Essa artéria aqui é chamada de gastroduodenal. Depois que a hepática comum, que a artéria hepática comum, ela se ramifica em gastroduodenal, na verdade ela só vai mudar de nome. Ela vai passar a se chamar artéria hepática própria, que vai em direção ao fígado. Então, da artéria hepática comum saem duas estruturas: a gastroduodenal, a artéria gastroduodenal e a artéria hepática própria. Na verdade, a artéria hepática comum, ela dá um raminho, que é a gastroduodenal, que é essa aqui, depois ela vai mudar de nome, passando a se chamar de artéria hepática própria. Vamos falar sobre a vascularização do estômago. Para a gente iniciar a falar da vascularização do estômago, a gente vai falar primeiro da curvatura menor do estômago, que é essa parte aqui, ó, a curvatura menor do estômago. A curvatura menor do estômago, ela é vascularizada pela artéria gástrica esquerda, que a gente já viu que é ramo do tronco celíaco, ó, a artéria gástrica esquerda, e também pela artéria gástrica direita, que é essa aqui, ó, de azul, a artéria gástrica direita. Da onde que vem a artéria gástrica direita? A gente visualiza aqui que a artéria gástrica direita, ela está saindo da artéria hepática própria, que é essa aqui, ó, a artéria hepática própria, que vai em direção ao fígado. Beleza? Mas da onde vem essa artéria hepática própria? A artéria hepática própria, ela é ramo da artéria hepática comum. A artéria hepática comum. Então vamos lá, relembrando. A artéria hepática comum, que é ramo do tronco celíaco, ela vai dar duas artérias, né? Vai sair um raminho aqui, que é a artéria gastroduodenal, que é essa aqui, a artéria gastroduodenal. Depois a artéria hepática comum passa a se chamar quem?
a artéria hepática própria, que vai em direção ao fígado, que é essa aqui de verde. E da artéria hepática própria sai um raminho, que é a artéria gástrica direita. E essa artéria gástrica direita se anastomosa com a artéria gástrica esquerda para vascularizar a curvatura menor do estômago. Agora, falando sobre a curvatura maior do estômago, aqui ó, curvatura maior do estômago, a curvatura maior do estômago é vascularizada pelas artérias gastromental esquerda, que é essa aqui, ó, artéria gastromental esquerda, e artéria gastromental direita, que é essa aqui, ó, artéria gastromental direita. Vamos lá. Da onde que está vindo a artéria gastromental esquerda? A artéria gastromental esquerda, ela é ramo, ó, ela é ramo dessa estrutura aqui, ó, dessa artéria aqui, que é a artéria esplênica, que sai do tronco celíaco, ó. Então, a artéria gastromental esquerda, ela é ramo da artéria esplênica. E a artéria gastromental direita? A artéria gastromental direita, ela é ramo dessa estrutura vascular aqui, ó, que é qual? Que é a artéria gastroduodenal. Relembrando, a curvatura maior do estômago é vascularizada pela artéria gastromental esquerda e a artéria gastromental direita, sendo que a artéria gastromental esquerda é ramo da artéria esplênica e a artéria gastromental direita é ramo dessa artéria aqui chamada de gastroduodenal. Para a gente finalizar, falta falar a vascularização do fundo do estômago. O fundo do estômago é vascularizado pelas artérias gástricas curtas e posteriores. Essas artérias, elas são ramos aqui, ó, é ramo direto da artéria esplênica. Então, as artérias que vascularizam o fundo do estômago, que são as artérias gástricas curtas e posteriores, elas vão sair da onde? Elas vão sair da artéria esplênica. Finalizando aqui com a drenagem é realizada também pelas veias gástricas, agora, veias, né? Gástrica esquerda e gástrica direita, na curvatura menor. Essas veias gástrica esquerda e gástrica direita, elas vão drenar direto para a veia porta. A gente vai ver que, direto ou indiretamente, toda essa drenagem vai desembocar na veia porta. Aqui, na curvatura maior, a gente tem as veias gástricas curtas, a gente tem a veia gastromental esquerda. Essas duas vão drenar direto para a veia esplênica. E a veia esplênica vai se juntar, que a veia esplênica é essa, vai se juntar com a veia mesentérica superior para formar a veia porta. Então, indiretamente, ela vai direto para a veia porta. Ela primeiro vai para a veia esplênica, depois para a veia porta. Já a veia gastromental direita, a veia gastromental direita, ela vai drenar para a veia mesentérica superior. E a veia mesentérica superior se junta com a veia esplênica para formar a veia porta. Falando agora sobre a formação da veia porta, a veia porta é essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui que eu vou pintar de verde, essa daqui é a veia porta. Aonde que é formada a veia porta? A veia porta, a gente vai aprender que ela é formada atrás do colo do pâncreas. Como é formada a veia porta? A veia porta, ela é formada pela essa veia aqui, ó, que é a veia esplênica e a veia mesentérica superior. Então, a veia porta, que é formada atrás do colo do pâncreas, ela é formada pela veia esplênica e veia mesentérica superior. E a veia mesentérica inferior? A veia mesentérica inferior, a gente vê aqui, ó, que ela está drenando para onde? Ela está desembocando aonde? Ela está desembocando na veia esplênica. E a veia esplênica se junta com a veia mesentérica superior para formar a veia porta. Então, direta ou indiretamente, toda essa drenagem do sistema digestório tem a finalidade de desembocar na veia porta, direta ou indiretamente. Tronco celíaco. Vamos repetir sobre o tronco celíaco, falar
algumas informações importantes da vascularização das artérias que formam o tronco celíaco. Relembrando aqui, a gente tem o quê? O aumento menor, que é formado por dois ligamentos, o ligamento hépato-duodenal e o ligamento hépato-gástrico. Sendo que para a gente visualizar o tronco celíaco, a gente precisa dissecar esse aumento menor, que é reflexão de peritônio. Se a gente tem um aumento menor, a gente também tem aqui, ó, esse aumento aqui que é chamado de aumento maior, que parece um avental que sai da curvatura maior do estômago e se fixa lá no colo transverso. Esse aqui é o aumento maior. Mas agora a gente vai falar mais sobre o aumento menor, porque a gente vai precisar dissecar esse aumento menor para visualizar o tronco celíaco. Falando novamente sobre os ramos do tronco celíaco, aqui, ó, o tronco celíaco, ele é ramo direto da aorta abdominal. E do tronco celíaco vai sair esse aqui, ó, pintado de preto, é o tronco celíaco. Do tronco celíaco vai sair a artéria hepática comum, a artéria esplênica e a artéria gástrica esquerda. Esses são os ramos do tronco celíaco. Visualizando aqui o tronco celíaco, a gente consegue visualizar as artérias aqui. Na verdade, a gente rebatendo o estômago, a gente consegue visualizar aqui, ó, a artéria gástrica esquerda saindo do tronco celíaco, a artéria esplênica indo em direção ao baço e a artéria hepática comum, a artéria hepática comum, a artéria hepática comum. Então, aqui a gente tem a artéria gástrica esquerda, indo para a curvatura menor do estômago, a artéria esplênica e a hepática comum. Aqui nessa imagem, a gente visualiza o tronco celíaco novamente. Aqui a artéria gástrica esquerda, a artéria esplênica e a artéria hepática comum. A artéria hepática comum vai dar esse raminho aqui, que a gente já falou sobre ele, que é a artéria gastroduodenal, e depois a hepática comum passa a se chamar de artéria hepática própria, que vai em direção ao fígado. E lá no fígado vai se dividir em hepática direita e hepática esquerda. Falando agora da artéria mesentérica superior. Da onde que sai a artéria mesentérica superior? A artéria mesentérica superior, ela sai direto da aorta aqui, ó, da aorta abdominal. Então, a artéria mesentérica superior, ela vai se ramificar em algumas estruturas. A gente tem a artéria pancreático-duodenal inferior, a artéria pancreático-duodenal inferior, que vai para o pâncreas e para o duodeno. As artérias jejunno-ileais, que são cerca de 15 a 18 artérias, chamadas de jejunno-ileais, que vão para o jejum no ilho, a artéria iliocólica, a artéria cólica direita e a artéria cólica média. Aqui nessa imagem, a gente visualiza essas artérias aqui, ó, que estão saindo da mesentérica superior, essas várias artérias que estão indo para o jejum no ilho. Que artérias são essas? São as artérias jejunno-ileais, que são cerca de 15 a 18 ramos. Nessa imagem, a gente visualiza aqui a artéria mesentérica superior saindo aqui, ó, da aorta, porção abdominal. Depois, aqui, ó, a gente vê, só tá um pedacinho delas, na verdade, essa daqui seriam as jejunno-ileais. Aqui, ó, outro ramo da mesentérica superior, é esse aqui, ó, pintando de verde. Que artéria é essa? Essa artéria é chamada de ilho cólica. Essa artéria é chamada de ilho cólica. Essa artéria iliocólica é ramo da mesentérica superior e ela vai, na verdade, vascularizar o ilho e o seco. O seco, que é a primeira parte do intestino grosso. Então, essa artéria iliocólica vasculariza o ilho e o seco. Falando de outro ramo da mesentérica superior, agora a gente vai falar da artéria cólica direita. Essa artéria aqui, ó, essa artéria aqui é a artéria cólica direita.
Essa artéria cólica direita, ela vai para a porção ascendente do colo. Então, para o colo ascendente, quem vasculariza é a artéria cólica direita. Para finalizar, a gente tem a cólica média. A cólica média, ela aqui também é ramo da mesentérica superior. A cólica média, ela vasculariza que porção do intestino grosso? Ela vasculariza o colo transverso. Então, para a gente recapitular aqui, a gente tem o seco, que é a parte inicial do intestino grosso, que é vascularizado pela artéria hidrocólica. Temos o colo ascendente, que é vascularizado pela artéria cólica direita, e o colo transverso, que é vascularizado pela artéria cólica média. Agora falando sobre a artéria mesentérica inferior. Cadê a artéria mesentérica inferior? Aqui, ó, a artéria mesentérica inferior, ela tá mais abaixo. Essa aqui é a artéria mesentérica inferior. Da onde que ela tá saindo? Também da aorta abdominal. A artéria mesentérica inferior, ela vai se ramificar em cólica esquerda, artéria cólica esquerda, perdão, artéria sigmoídea, que são 4 a 5 artérias sigmoídeas, e a artéria retal superior. Aqui a gente tem, ó, que vai para o colo, para a parte do colo descendente, para a parte do colo descendente, a gente tem a artéria cólica esquerda, cólica esquerda. Depois do colo descendente, a gente tem o colo sigmoide, que forma um S aqui, um colo sigmoide. Para o colo sigmoide, na verdade, vão de 4 a 5 artérias, né? Que são as artérias sigmoídeas. Essas artérias aqui, ó, que estão indo para o cólon sigmoide, são chamadas de artérias sigmoídeas. Sigmoídeas. Elas vão direto aqui para o colo sigmoide. Para finalizar os ramos da mesentérica inferior, por fim, a gente tem essa artéria aqui, ó, que vai para o reto, que é a artéria retal superior, a artéria retal superior. Então, recapitulando, a vascularização de todo o intestino grosso, né? A gente começa pelo seco, pelas artérias ileocólicas, que na verdade são o ramo da mesentérica superior. Depois a gente tem no colo ascendente, a artéria cólica direita, que é ramo também da mesentérica superior. Depois, no colo transverso, a gente tem a artéria cólica média. Depois, a gente vai começar a falar já dos ramos da mesentérica inferior. No colo descendente, a gente tem a cólica esquerda. No colo sigmoide, a gente tem as artérias sigmoídeas. E, por fim, no reto, a retal superior. Percebe que forma um arco que eu chamo de arco justacólico, que é a vascularização do intestino. A gente chama de arco justacólico. Nessa imagem, aqui a gente consegue visualizar, na verdade a gente está visualizando o peritônio, aqui tem até a prega de peritônio que fixa o jejum no ilho na parede posterior do abdômen, que a gente chama de mesentério, mas aqui a gente consegue visualizar aqui, ó, essas artérias que estão indo para o jejum no ilho, as artérias e as veias, né, que estão drenando. Mas aqui, ó, focando nas artérias, a gente tem as artérias jejuno-ileais, que são de 15 a 18 ramos que saem da mesentérica superior. Nessa imagem que a gente retirou esse peritônio aqui, a gente visualiza, a gente retirou também o jejum no ilho, então a gente não consegue, na verdade, ver jejum no ileais, só uns pedacinhos aqui, ó, delas. A gente vê, na verdade, a iliocólica, que vai para o seco, para o ilho e para o seco. A gente vê a cólica direita, que vai para o cólon ascendente, a cólica média, que vai para o colo transverso, a cólica esquerda, que vai para o cólon descendente, as sigmoídeas, que vão para o sigmoide, e a retal superior, que vai para o reto. Nessa imagem, a gente visualiza a drenagem. A gente vê aqui as veias jejuno-ileais drenando para a veia mesentérica superior. Para a veia mesentérica superior. A veia
ilicólica, a veia cólica direita também vai drenar, e a cólica média também vai drenar para a veia mesentérica superior. Já a veia mesentérica inferior, ela vai receber a drenagem da cólica esquerda, das veias sigmoídeas e da veia retal superior, que vai drenar para a veia mesentérica inferior. E a veia mesentérica inferior drena para onde? Para a veia esplênica. Para finalizar nessa imagem, a gente visualiza a veia esplênica, que é essa aqui, ó, veia esplênica, se juntando com a veia mesentérica superior para formar essa veia aqui, que é a veia porta. Onde ocorre a formação da veia porta? Atrás do colo do pâncreas. Essas são as nossas referências e esse foi o vídeo, um breve vídeo sobre a vascularização do sistema digestório.